No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique bem à vontade para você glorificar o nome do Senhor Jesus, pois Ele é maravilhoso. Glória a Deus, está vivo. E Ele disse, façam esse culto. Esse é um dos cultos que nós fizemos, e esse é um culto praticamente repetitivo. E Ele mandou repetir isso, e repetir isso, e repetir isso, até que Ele venha. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Porquanto qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Fale com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, Deus querido, fale conosco nesta noite, estamos aqui para um concerto com o Senhor. O Senhor é aquele que fez aliança com o homem. Foi o Senhor que propôs aliança no teu sangue. Nós estamos aqui para dizer obrigado e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ir até o fim, Senhor, te honrando, glorificando o teu nome nesta terra enquanto vivermos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar dando glória a Deus. Esse é um culto repetitivo, mas embora ele seja repetitivo o modelo do culto, o culto é novo. O culto é hoje. O culto é agora. Quem está aqui cultuando a Deus, diga amém. Então é importante que você vá recebendo a palavra no seu coração e glorificando ao Senhor. Porque o que Ele fez por nós, ninguém fez. Ninguém faz. Ninguém dá a vida por nós. Somente Ele fez isso. Deu a vida por nós e disse, ninguém tem maior amor do que este. Então não existe um amor maior do que dar a vida. Por isso que a gente tem que retribuir o que Ele fez por nós. Amém? Retribuir é dar a nossa vida para Ele. Viver, como disse o apóstolo Paulo, a vida que agora vivo, vivo para glorificar o Filho de Deus. Você já pensou? Se não pensou, pense agora. Se cada crente, eu sou um crente, quem é crente aqui? Cada um de nós deixasse de olhar a vida dos outros para julgar, e olhasse para a nossa vida e julgasse, e visse e escrevesse o que a gente tem que mudar para glorificar Deus. Aonde a gente tem que consertar para a nossa vida ser uma luz mais brilhante. Aonde a gente tem que arrumar. Aonde a gente precisa se esforçar para mudar as áreas da nossa vida, que precisa desse conserto, que precisa dessa mudança, que precisa dessa transformação. Você já pensou já parou para pensar? Agora imagine os mais de 2 bilhões de cristãos que existem no mundo. Se cada um parasse
e examinasse a sua própria vida e começasse num grande esforço com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus, a botar em prática tudo que tem aprendido, a colocar toda a luz que recebeu em prática na sua vida. Você imaginou que tempo nós levaríamos para ganhar o mundo para Jesus? Como seria abreviado o tempo para nós evangelizar o mundo? Porque nós não temeria perder a vida, nós não temeria perder nada, nós não teríamos nada para perder, porque quem tem Jesus já ganhou tudo. Já ganhou a eternidade. Então não teria medo, não teria preocupação com essa vida, não teria preocupação com esse mundo, teria uma preocupação só. Qual que é? Adorar a Deus, ter o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo que nós fosse fazer, ia fazer no nome de Jesus. Tudo que nós ia conversar, nós ia cuidar se as nossas palavras seriam de acordo com a palavra de Deus. Nós, quando iríamos ficar nervoso, nós iríamos parar e dizer assim, peraí, eu tenho domínio próprio. Quando fôssemos tentados, nós ia até rir e dizer, eu não tenho como cair nessa, porque eu tenho o Espírito Santo comigo. Eu sou mais do que vencedor. Nós diríamos, eu nunca vou cair. Por quê? Porque temos Deus conosco. Você já parou para pensar que se o crente de verdade, se nós crente de verdade, incluindo a mim, você e todos nós e os 2 bilhões e pouco que tem aí no mundo de cristão, parasse para consertar sua vida de verdade e dissesse, e levasse a sério Deus e dissesse, a partir de agora eu vou viver para a glória de Deus. Lá no meu trabalho, é em toda parte, é 24 horas do dia. Lá no meu trabalho, quando eu levantar de manhã, já vou para o trabalho pensando, eu sou um crente, que eu tenho que iluminar aqueles que estão perto de mim. Então eu vou falar direito, vou trabalhar direito, vou fazer melhor, não para me mostrar, mas porque eu represento alguém que é o melhor. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Então eu vou fazer o melhor, eu vou caprichar, porque eu amo Ele. Ele é digno disso. Ele é digno de que eu me esforce e não faça as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, que eu seja mais um entre tantos que tem lá. Não, cada crente devia dizer, eu não sou mais um, eu sou o melhor de Deus. Amém, irmãos? Eu sou o melhor de Deus e estou aqui para Deus, para servir a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Então a Bíblia manda a gente fazer isso. A gente é que não faz. Porque é mais fácil a gente ver os defeitos dos outros. Sim ou não? Senão a gente passaria um dia sem falar mal de alguém. Mas é muito difícil alguém passar um dia. Não é falar mal, só fazer um comentário da vida de alguém. E um comentário às vezes não muito bom. Então quer dizer que falta muita coisa para a gente que é cristão. Quem está entendendo, diga amém. Não há um justo sequer, irmão. Não há um justo sequer. Não há ninguém que seja justo. Por isso que Deus deu o seu Filho, o Senhor Jesus, aquele que é justo para morrer por mim e morrer por você. Amém? Por isso que mesmo que a gente faça tudo isso que nós deveríamos fazer, esse é o preço do cristão, ele deveria fazer isso, ele deveria ter essa preocupação e não as outras. Mas a pessoa se preocupa que vai comer, que vai vestir, onde vai morar, as coisas que vai comprar, o que vai adquirir. E faz comparação da vida dela com outras pessoas. Isso aí tu não tinha que se preocupar. Eu não tenho que me preocupar. Nós temos que nos preocupar só com uma coisa. Com o reino de Deus. O resto é lucro, irmão. O resto que vier é lucro. E a Bíblia diz que se você se preocupar com essa coisa, as outras coisas virão e te alcançarão. Diga a glória a Deus. As outras, Deus já sabe que tu precisa. Deus já sabe o que você necessita. Então Ele vai cuidar de você. Porque você não colocou a carreta na frente dos bois. Você está andando de maneira certa, de maneira correta. Você está honrando, você está buscando o reino de Deus. Você está valorizando o que verdadeiramente tem valor. Porque às vezes a pessoa valoriza tantas coisas nesse mundo. Muitos deixaram de seguir a Jesus por alguma coisa que eles fizeram, por alguma coisa que ela não gostou, por algum problema que ela não venceu, por alguma situação que ficou difícil. Ela deixou Jesus. Ela perdeu a salvação, quer dizer que ela não valorizou o que Jesus fez.
Quer dizer que para ela só queria tal coisa. Ela queria que fosse do jeito dela. Mas quem conhece a Deus sabe que Deus tem todo o poder. O diabo não tem poder nenhum. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ora, se ele tem todo o poder, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem poder. E se ele não faz, então ele não quis fazer. E a gente tem que aceitar. Amém? Porque a gente crê nele e sabe que ele tem o poder. Mas abandonar ele, porque não fez do nosso jeito, porque não fez do jeito que a gente queria, isso é falta de fé. E com certeza essa pessoa vai para o inferno. Por que ela vai para o inferno? Porque Jesus mandou ela para o inferno? Não, irmão, Jesus estava salvando ela. Mas quando ela abandonou Jesus por causa da sua maneira de ver as coisas, da sua maneira de querer as coisas, ela perdeu a salvação. A salvação para ela era de graça, porque Jesus já tinha pago o preço para ela, mas ela não vai ter a salvação. Tem gente que tem raiva de Jesus, tem raiva de Deus, sendo que Jesus só veio para salvar. Jesus não veio para condenar. Condenado o mundo já está. O mundo já está. Cada criatura, cada inocente que nasce nesse mundo, que a gente diz é inocente, mas a Bíblia diz que já nasce no pecado. Já tem no DNA o pecado. É só chegar na idade X e o pecado manifesta. Por quê? Porque já está no DNA. Então não existe salvação para ninguém, a não ser através de Jesus.